Paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados ouvintes. Desejo sinceramente que esta paz prometida por Jesus, como ele mesmo disse, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. O mundo tem uma falsa paz, que no fundo termina sempre em desgraça, em decepção, né? Hoje está aí na moda do feminicídio no Brasil e no mundo, que é aquele indivíduo que mata a mulher, a esposa, que foi iludida por ele, né? Ele dizendo a ela que a amava profundamente e passados os dias ele terminou com a vida dela cometendo feminicídio, um crime capitulado nas leis brasileiras, leis penais brasileiras. Então, dileto e querido irmão, essa paz, essa falsa paz, de enganar a esposa, de enganar o esposo, de enganar filhos, de enganar pai, de enganar mãe, irmãos, essa falsa paz eu não quero para mim e não ofereço para ninguém. Eu ofereço a paz, aquela que Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. É essa paz que eu estou oferecendo para você, irmãos em Cristo Jesus, que verdadeiramente estão buscando, ainda que você não tenha encontrado a plenitude do conhecimento, porque é necessário encontrar. Você deve encontrar a plenitude do conhecimento. E a plenitude não vem por esses aí que andam na rua aí, ó, perturbando as pessoas de casa em casa, né? Dizendo que são testemunhas de Jeová. Não é por aqueles que estão no rádio, na televisão, oferecendo coisas impossíveis. É tanto que você está lá e está decepcionado porque você não recebeu, né? Teve uma pessoa que há poucos dias agora estava falando que ela é efeminada, né? E ela estava dizendo que foi para a igreja com a promessa de que Jesus a curaria. E ela passaria a ter o desejo só de um sexo, e não um sexo oposto ao sexo que ela tinha. O semelhante ao que ela tinha. Então, saiu da igreja porque não encontrou. Desta igreja que eu falei, que é ajuntamento de hipócritas, que é a igreja de Paulo, fundada por Paulo, pelos demais irmãos apóstolos e discípulos, eles jamais prometeram de si próprios uma coisa que eles não iam alcançar, não teriam alcançado. Eles nunca falaram de riqueza, porque a igreja que você está congregando, ela se fundamenta onde? Lá no Israel do Velho Testamento. Acontece que aquele Israel do Velho Testamento não existe mais. Aquilo acabou. Acabou quando? Acabou quando eles foram dispersos, saindo dali de Jerusalém, do Estado de Israel, e foram levados no ano 608, escravos para a Babilônia, e voltaram como serviçais, voltaram como escravos para o Estado de Israel. Lá ficou um grupo. Naquele tempo eles perderam a identidade do templo. E mais tarde, quando Tito, no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus, lá do Monte das Oliveiras, onde eu estive, olhou para lá e disse, de ti, Jerusalém. E olhando para os discípulos, disseram, se vedes esse templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E nos anos 70, Tito, general romano, entrou lá em Jerusalém e com toda aquele poderio militar, invadiu aquele povo, praticamente um povo sem condição de reação nenhuma, a não ser de entregar a própria vida pelo próprio templo. Morreram e o templo foi destruído, conspurcada a riqueza que lá existia, porque lá tinha muita riqueza lá dentro daquele templo. Confiscaram, derribaram o templo, queimaram a fogo e foram embora e estabeleceram um indivíduo chamado Herodes, um rei chamado Herodes, que não era nada menos, nada mais do que um puxa-saco, do que um quartinho, um puxadinho de Roma, e ficou ali para comer bem e viver bem sobre as ordens de Roma. Meu prezado irmão, então nós não queremos isso, nós queremos a realidade. Então, eu vou falar nesse instante das 7 taças da ira
Você sabe o que é ira? Ira é quando uma pessoa está revoltada contra a outra e ele pratica contra aquela outra pessoa uma violência de todas as formas, principalmente agressão física. E às vezes usando até arma, porque ele está irado. Ele disse que houve um motivo que causou-lhe aquela ira. Então a ira de Deus, Deus também ira-se. E hoje, no exato momento, pelos desmandos que estão acontecendo neste mundo, pela adulteração da igreja, do patrimônio espiritual de Cristo, que tinha antes, agora não tem mais. Os homens aí adulteraram a igreja, mudaram a igreja, modificaram a igreja. E você vai lá, não sente mais nada. O que você sente lá dentro? Nada. Você sai de lá cheio do Espírito Santo? Nada, mentira. Se você falar, é porque você é torcedor inveterado de uma placa de igreja. Ou porque você ajudou a construir e você acha que ali tem seu suor, ou porque você faz parte dela de uma forma que você está recebendo benefícios materiais dela. Eu digo materiais, estou me referindo material mesmo, dinheiro, comida, carro. Aí você é um torcedor inveterado, briga por ela, mas não é essa a igreja. Então, em Apocalipse, no capítulo 16, do verso 21, houve o derramamento, e vai haver, isso está no porvir, está aí para frente. Antes da volta de Jesus, que você ouve falar que Jesus vai voltar, não vai encontrar você aí sentado na sua casa, diante da sua televisão, assistindo sua novela, assistindo seu filme pornográfico, assistindo as baboseiras, que no que passa aí, mais de 90% é baboseira. Você sai de frente disso daí, rapaz. Vai ler a palavra de Deus. Escolhe um programa decente que teu filho pode assistir, que tua filha pode assistir. E não essa porcaria que seu filho não pode assistir, sua filha não pode assistir. Você sente vergonha, você e sua esposa, e ver as novelas aí que incita a sexualidade de todas as pessoas. Por que você que diz que é santo de Deus, que está congregando, vai ficar diante da televisão para ver uma porcaria dessa? O que você ganha com isso? Que benefício você traz para a sua família? Que cultura é essa? Ah, mas isso é cultura. Que cultura? Cultura do sexo? Cultura da blasfêmia? Cultura da lascívia? Por que você quer isso? A palavra de Deus condena essas coisas. Então é evidente que eu não sou contra a televisão, tem nada contra isso. Eu não sou como aquele pregador hipócrita que ainda vivia há pouco tempo atrás, que dizia que o povo não pode assistir televisão, que ele é do diabo. E foram na casa dele, estava ele lá diante de uma televisão que cobria quase uma parede toda. Isso é hipocrisia, isso é um mentiroso, isso é um falso. Isso aí não tem nada a ver com a realidade da palavra de Deus. O que nós queremos é a realidade. Então eu vou falar para você o que vai acontecer a partir de determinado momento. Quem sabe ainda no corpo desta vida. Não sei, eu não posso vaticinar nada, porque é proibido eu fazer uma cronologia, chamar aqui um arqueólogo, chamar aqui outras pessoas de bom entendimento de desvendar profecias e falar coisas que nós não podemos sustentar. Porque para sustentar a palavra de Deus, só Ele pode sustentar. Nós pregamos o que Ele ensinou, mas não podemos sustentar, porque nós não temos como interpretar. A nossa hermenêutica não chega a tanto. A hermenêutica bíblica, eu estudei hermenêutica de várias formas, inclusive a bíblica e de outra forma também aí, hermenêutica jurídica, mas isso aí é estudo dos homens, a hermenêutica jurídica. E a bíblica também é criada por nós. Eu mesmo crio, porque eu escrevo, eu falo de coisas, escrevo doutrinas, escrevo livros, mas são livros que ajudam a compreensão da Bíblia, não o entendimento total, porque o entendimento total a Deus pertence. Apocalipse 16:1, no verso 2 diz assim: o anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Está vendo, olha? O anjo, foram 7 anjos. O primeiro anjo, que está no verso 2 do capítulo 16 de Apocalipse, derramou a sua taça sobre a terra. A taça, dentro da taça continha a ira de Deus. E quando caiu sobre a terra, fez uma chaga má. O que é uma chaga má? É uma chaga incurável. E maligna. O que é maligna? O câncer, por exemplo, é uma doença maligna. Ela sara
Tem vários tipos de câncer. Mas aquele que é maligno mesmo não sara. Essa doença que abalou o mundo. Acabou? Não, nem acabou, nem vai acabar. Ela está aí. Eu não estou dizendo que ela está relacionada com esse versículo, não. O versículo que eu estou lendo é uma outra coisa que ainda vai acontecer, segundo eu entendo. E diz assim, e para atormentar os homens que tinham o sinal da besta. Os homens que tinham o sinal da besta. O que é o sinal da besta? O que é besta? Bom, biológico falando, é um animal, que é a mula, chama besta. Mas, na verdade, a besta, aqui no sentido espiritual, é uma besta que sofreu uma metamorfose, que sofreu uma aberração, que sofreu uma mudança. É uma besta estranha. Não é aquele animal besta que eu acabei de descrever, mas é um ser humano, né, tornado em besta, porque ela passou por uma metamorfose, uma transformação. E por que assim? Porque a besta prostituiu a fé. Essa besta que nós estamos falando prostituiu a fé do mundo. Tornou-se a grande figura mundial, tornando as doutrinas invertidas, mentirosas, enganosas, tapeando os homens da terra. Ela tem uma grande responsabilidade diante de Deus, porque o povo que ela tapeou são as criaturas de Deus, foi Deus quem criou. E Deus não me criou para o mal, para eu praticar o mal. Deus não criou você que sai do outro lado para praticar o mal. Deus criou você para praticar o bem e, sobretudo, para respeitar a fé nele, a crença nele, que é o que não ocorre com você. Você vai após os ídolos, você pratica idolia. O que é idolia, pastor Manuel Jerônimo? Idolia é a crença aos ídolos. Isso é idolia. Você pratica isso. Você se ajoelha diante de um ídolo, ao invés de te ajoelhar diante de Deus, que é em espírito e em verdade. Mas cadê Deus? Ele é espírito, você não vê. Por isso você fecha os seus olhos para orar, não rezar, porque reza é repetida. Outro dia estava um padre aí dizendo que reza e oração é a mesma coisa. Mentira! Oração é uma conversa com Deus. As palavras, você não sabe quais são que você vai dizer. Elas vão aparecendo e você vai falando com Deus. E a reza é uma repetição de uma reza copiada. Copiou-se aquilo, escreveu-se aquilo, colocou-se aquilo num catecismo, que é um livro de doutrina deles lá, e diz que aquilo é oração. Que oração? Oração é a palavra espontânea, que quando você curva-se diante de Deus para orar, as palavras se sucedem da forma como o Espírito Santo exprime-as em você. E você vai falando aquilo que realmente você sente e deseja que aconteça com você, com a sua família ou com outras pessoas. Então não é verdade isso não. Então esta besta que está aqui, ó, que os homens, quem foi atormentado com essa chaga maligna? Os homens, e só os homens que tinham o sinal da besta. Você veja que aqui, amado, o anjo foi seletivo. Ele não atacou o mundo todo, ele atacou o mundo no sentido geral, mas ele escolheu as pessoas. Foi a semelhança daquele sangue que foi colocado nas ombreiras da porta do povo judeu. O anjo destruidor, quando passou, destruindo os primogênitos dos filhos dos egípcios, na casa que ele via nos umbrais, aquele sangue, ele então não adentrava, não feria, pulava aquela casa. Esse anjo que vai aparecer aqui, destruindo o mundo com a chaga maligna, e má, porque é no sentido de má mesmo, muito ruim, terrivelmente ruim, desgraçadamente ruim, e maligna, porque vem da parte de castigo. É Deus quem manda. É Ele quem vai mandar, porque Ele está exprimindo, externando toda a ira de Deus que Ele tolerou com os homens
e os homens só fizeram malignidade. Ao invés de adorá-lo, buscaram a idolatria humana, a Deus feito de pedra, de barro, de ouro, de pau, de qualquer coisa. Curvaram-se diante desses deuses, assim como Israel, lá em Samaria, curvaram-se diante do Deus Baal e apregoaram: esse é o nosso Deus, não é aquele que nos tirou do Egito, é esse que é o nosso Deus. Você percebe que revolta causaram no coração de Deus, na ira de Deus, em optar por um Deus feito por mãos humanas, que era Baal. E quem estava na frente disso aí? O rei corrupto, o judeu corrupto, Acabe. E a pior das mulheres que já andou nesse mundo, a rainha corrupta e pecaminosa, Jezabel. Então, esse anjo vai derramar uma taça de ira sobre a terra e vai atingir você que está me ouvindo aí, que se curva diante de estátuas, que anda após o pecado, a mentira, o engano, a roubalheira, não aceitou Jesus como seu Salvador, não se curvou diante do Filho de Deus, antes curva-se diante de imagens que a besta prostituiu e entregou na sua mão, e dizendo a você que aquela imagem aqui é Deus. Então, esse é o primeiro anjo que vai derramar a sua taça de ira sobre a terra. No verso 3 do capítulo 16, o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Você sabe o tamanho do mar? Cujas águas se tornou em sangue e morreu no mar toda a alma vivente. Imagine uma catástrofe desta natureza. O mar tornar-se em sangue. Os peixes morrem. Tudo que vive sobre aquelas águas, as águas do mar, o mar é grande. Não é só o Atlântico, não. O Atlântico é aqui, ó. Não é só isso, não. Tem o Pacífico, tem o Mediterrâneo, tem o Mar das Índias, tem tantos outros mares. Todas as águas do mar tornar-se-ão em sangue e morrerão toda a alma vivente. Que alma vivente? É quem tem vida, fôlego de vida que vive sobre as águas. Desta forma, castigando também o quê? A fome vai assolar, porque o mundo se alimenta através de peixes e de vidas marinhas. Mas esse anjo que vai vir vai tornar o mar em sangue. E aí todos serão penalizados, porque todos vivem também da água do mar. Esse foi o segundo anjo. E o terceiro anjo derramou as suas taças nos rios e nas fontes de águas e se tornaram em sangue. Olha, aí saiu do mar e foi para os rios. Quais rios? Os rios do mundo inteiro. Deus é universal. Deus está no mundo todo. Deus preenche o céu e a terra. Qual é o tamanho de Deus? O tamanho do universo? Maior do que o universo? Não se mede Deus pela estatura como se mede o ser humano. Então ele está em toda parte. Por quê? Porque ele é espírito. Está em toda parte. Está aqui. Se houvesse uma vida humana lá em Marte, ele estaria lá em Marte. Estaria em outros planetas, se lá houvesse uma vida humana. Então, Deus está em toda parte. Ele preenche o céu, preenche a terra, o tempo e o espaço. Assim é Deus. Desta forma como eu estou lhe dizendo. Então, todas as águas, represas, rios, todas estas águas vão se tornar em sangue quando o terceiro anjo derramar a taça que ele traz na mão, cuja taça está repleta da ira de Deus. Ah, mas Deus é amor. Tem até a igreja com o nome Deus é amor. Sim, mas também é justiça. Deus também se ira e faz justiça. Aqueles que cometem injustiça contra ele, ele voltará um dia e fará justiça. O que é falar justiça? É estabelecer a sua primazia, é estabelecer o seu domínio, sua onisciência, sua onipotência, desafiado por tantas pessoas deste mundo que desafiam a Deus, como se eles fossem todos poderosos. Não passa de meros seres humanos que hoje estarão vivos
e amanhã tornar-se-ão em carne apodrecida, em uma bela catatumba, lá no cemitério da sociedade ou na terra onde você nasceu. Esta é a realidade da vida e não é outra. O quarto anjo, está no capítulo, no verso 4, no verso 5, o anjo, que é o quarto, diz que o anjo das águas diz que Deus julgou essas coisas. No verso 6, ele é o anjo que justifica porque Deus deu seu sangue a beber. Por que Deus deu o sangue a beber das águas? Porque derramaram o sangue dos santos, homens de Deus e dos profetas. Você imagine um homem como Tiago. Tiago, o primeiro pastor, do ano 33, perto do ano 90, onde ele foi assassinado. Imagina um homem daquele, ensinando a palavra de Deus, zelando pela palavra de Deus, e ser morto. Isso não tem valor? Morreu e fica por isso mesmo? Não. Há um Deus no céu que está escrevendo no livro tudo que se passa na face da terra. E esse Deus, quando há uma injustiça, quando você pratica uma infâmia contra um dos seus servos, pois está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Você não acha que um homem de Deus, verdadeiramente homem de Deus, não tem nenhum valor diante do Senhor? Se até os seus pés são formosos? Qual é o cheiro do homem de Deus? Qual é o perfume que exala um homem desse, que é homem de Deus, consagrado, cheio do Espírito Santo, respeitador da palavra, observador da palavra, zelador da palavra, mordomo da palavra de Deus, em cuidar das coisas de Deus na face da terra? Esse homem não tem valor? E quando você atinge esse homem, matando-o, detratando-o, colocando nele, impingindo nele qualidades baixas de verdadeiros andarilhos, que não tomam banho, que não se limpam, que não se perfumam, que não tem família, que não zela de nada porque não tem nada. Você não acha que você cometeu um pecado semelhante a esse que eu estou dizendo aqui, ó? Porque derramaram o sangue dos homens de Deus e dos profetas. Eu vi lá em Israel, eu tive o privilégio, já velhinho, pelos meus próprios esforços, com o acervo do meu trabalho, eu tive o privilégio de visitar Jerusalém, aquela Jerusalém pecaminosa. Estou falando de Jerusalém pecaminosa. Essa santa, Jerusalém santa, que vocês aí ensinaram para os crentes da igreja de vocês, ensinaram para levar eles lá, para mostrar os pontos que tiveram grandes acontecimentos, como Monte das Oliveiras, lá no Santo Sepulcro, e outras passagens da Bíblia, Getsemane e tantas outras, e dizer que ali tem virtude. Mentira, ali não tem nada. Eu estive lá e sou verdadeiro e digo que ali não tem nada. O que tem é visualidade. Você vai olhar e vai reconhecer que a história bíblica passou-se naquele lugar. Passou-se no Muro das Lamentações, porque o Muro das Lamentações é uma parte da parede que era do muro que eu acabei de falar há pouco, que o general Tito quebrou, mandou destruir, roubou, confiscou, roubou. É uma parte. Então, ali tem uma história bíblica. Mas o que é que tem no Monte das Lamentações, Pastor Manuel? Nada. Lá não tem virtude, lá não tem poder, lá não tem graça, lá não tem nada. Você vai lá, os judeus estão até hoje lá, se batendo, orando, cantando seus louvores, porque eles imaginam que ainda vão restituir um novo templo naquele lugar antes do que o Messias apareça na face da terra. Ora, o Messias já apareceu há 2000 e tantos anos, e eles ainda estão aguardando a volta do Messias para salvá-los, para encaminhá-los. Não tem nada disso. Lá não tem nada disso.
Mas quando você ofende um homem de Deus, um santo homem de Deus, então você está passivo de beber daquele sangue que Deus derramou sobre aquelas águas, que o anjo derramou através da sua taça, mas foi Deus quem determinou. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não ofenda os santos de Deus, os respeitosos doutrinadores da obra de Deus. Não ofenda, não maltrate. Antes faça como aquela viúva que fez uma casinha, um quartinho para o profeta. Ela viu o profeta Eliseu para cima e para baixo. Disse, não é bom que esse homem fique por aí, dorme em qualquer lugar. Vamos fazer um quartinho para ele. E ela estendeu a mão, ela tinha poderes materiais, ela estendeu a mão e fez um quartinho para servir de repouso do homem de Deus por ele passava. Não xingou, não maltratou, não apedrejou, não mentiu contra ele, mas o ajudou a sobreviver. Então você aí que maltrata homens de Deus, que fala mal de homens verdadeiramente, homens de Deus, que você sabe que eles são, você está passiva de beber do sangue que foi derramada, que vai ser derramado sobre os rios, sobre os lagos, sobre as piscinas, sobre os córregos, sobre as minas, sobre as águas represadas, quando o anjo derramar sobre a terra, sobre estas águas, a ira de Deus. Estou terminando esta segunda parte. E não saia daí, porque nós vamos para a terceira parte, onde onde eu vou continuar falando das pragas. Eu falei até agora da quinta praga. Da quinta praga. Da quarta praga. E vou falar das outras 6 pragas. Fique aí e me ouça, em nome de Jesus.